Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 10 de maio de 2021. Começa agora o Câmara Total, edição mais curta, mas com muitas informações. E a gente começa falando sobre um estudo que fala sobre queda na renda dos idosos durante esta crise causada pela Covid-19, os impactos em toda a nossa sociedade. Confira nesta reportagem de Michel Amorim. A Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a Unicamp e a Universidade Federal de Minas Gerais, divulgou uma pesquisa que mostra um dado alarmante. No Brasil, durante a pandemia da Covid-19, houve grande diminuição de renda em quase metade dos domicílios dos idosos, principalmente entre os mais pobres. Esse é o resultado que apontou o estudo da pesquisadora Dália Helena. Que essa queda de renda já vinha acontecendo antes mesmo da pandemia, mas com a doença, a questão ficou mais acentuada. Essa pandemia colocou, assim, deixou muito claro lo que é como se você tivesse em um ano, em dois, conseguido viver o que seria 20 anos do Brasil nesse caminho que a gente levava. Os dados foram coletados por meio de um questionário eletrônico, preenchido por mais de 9.000 pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, entre abril e maio de 2020. Como que estão vivendo nas casas, no domicílio, que faleceu a pessoa idosa? Essa pessoa idosa era a principal responsável da renda domiciliar. Esses idosos que saem para a rua não é que são pessoas infantilizadas, que não sabem o que querem. Muitos deles estavam na rua porque precisavam dar comida a seu filho, jovem, adulto, que perdeu o emprego, aos netos que ficaram com ela. A pesquisa mostrou que 50,5% dos idosos trabalhavam antes da pandemia, dos quais 42,1% sem vínculo empregatício. Durante o período analisado, foi registrada queda na renda de 47,1% dos domicílios, sendo que 23,6% relataram forte redução e até mesmo ausência de renda. É o caso da Luzia, que até começar a pandemia trabalhava. Eu estava trabalhando como cuidadora de idosos, né? E veio a epidemia e eu fui dispensada, porque a senhora tinha 92 anos e eu tenho 69. Então eles falaram: olha, por bem da senhora, por bem da minha mãe, a senhora vai ter que ficar em casa. Conclusão, eu fiquei em casa e estou até hoje. Essa aposentadoria que eu ganho é uma aposentadoria, um salário mínimo, que não tem como, eu tenho que comprar remédios também. E eu trabalhava para acrescentar, né? Para ela, a situação apertou e teve que encontrar uma outra maneira de como complementar a renda. As contas não deixam de vir, né? Então você tem que pagar a maioria das contas que eu tinha, usava cartão de crédito, agora tudo parou, não pude continuar pagando, né? Quatro canetas, né? Uma caneta artesanal, né? A pandemia ainda não acabou e a quarentena segue com momentos mais restritivos e outros mais flexíveis. E esse cenário pode ser ainda pior este ano. A expectativa da população idosa no Brasil ela é não apenas idosa, eu tenho 59 anos também, quase idosa, por sorte, já, mas para a população jovem que está envelhecendo também não é, primeiro, os jovens que morreram, que estão morrendo, perderam a oportunidade de envelhecer. Então, perder o direito a envelhecer no Brasil, isso também deveria ser até um Estado punido por tantos jovens que perderam o direito de envelhecer. Perder o direito a morrer de uma forma decente também deveria ser punido. Foi o que aconteceu com esses 240 mil idosos que faleceram. Hora de falarmos sobre as notícias do Legislativo. Mesmo com uma lei de 2019 que obriga a identificação dos produtos com data de vencimento próximo,
ainda costuma ser visto, em muitos casos, anunciados de maneira incorreta nos supermercados, padarias e estabelecimentos similares. Confere só. De acordo com a Lei Federal número 8.137 de 1990, vender mercadorias com a data de validade expirada é crime. E complementando esta matéria, em Campinas, existe uma lei de autoria do vereador Luiz Cirilo, a número 15.830 de 2019, que obriga os estabelecimentos comerciais da cidade a colocarem avisos sobre a data de validade de produtos em promoção que estiverem próximos do vencimento. É possibilitar o consumidor comum que vá ao supermercado adquirir produtos em promoção, mas ele adquirir ciente que aquele produto está em promoção e muito provavelmente está com a data de validade próxima do vencimento. Neste atacado, é possível ver a identificação dos produtos que estão para vencer. A gente tem os colaboradores que trabalham dessa maneira, identificando produtos que estão próximos ao vencimento, sinalizando os encarregados, e aí a gente consegue, junto ao nosso comercial, preço para esses produtos. E sinalizamos na entrada da loja, com placas, que são mercadorias próximas e estão em oferta, para que o cliente não compre uma grande quantidade e acabe o produto vencendo, A lei é válida para hipermercados, supermercados, mercearias, padarias e estabelecimentos que comercializem produtos perecíveis de qualquer natureza. Se esse produto estiver próximo ao vencimento, menos de 10 dias do vencimento, é importante que tenha o alerta para o consumidor, principalmente se a empresa fazer algum tipo de propaganda, promoção para esses produtos. O estabelecimento que descumprir a regra pode ser multado. Ela pode ser penalizada com uma multa, que o valor mínimo é de 200 unidades fiscais e pode chegar até 3 milhões de vezes o valor da unidade fiscal. É importante lembrar que o fornecedor é obrigado a manter um cartaz próximo a esta promoção, próximo ao preço do produto, com essa informação. Denúncias podem ser feitas diretamente no PROCON. Caso ele tenha levado um produto que está próximo da data de validade, que ele procure a empresa, que ele converse com o gerente e solicite a troca. Caso isso não ocorra, a gente orienta então que ele formalize a reclamação. O PROCON de Campinas tem uma plataforma importante, que é o PROCON Digital, onde ele pode fazer a reclamação sem sair de casa. E em se tratando do descumprimento da lei municipal, caso o consumidor informe que não tinha o cartaz alertando sobre a questão da validade, ele pode fazer uma denúncia ao 151 e a equipe de fiscalização do PROCON vai até o local. A subgerente confirma que a prática de identificar os produtos que estão próximos do vencimento é bom tanto para a loja quanto para o consumidor. Às vezes é uma mercadoria que a gente não tem uma venda tão impactante e dessa forma a gente consegue impactar um pouco melhor a venda dela, através da oferta, que o cliente tem ciência que é um produto próximo, mas está com preço melhor. Ele tem ciência que ele está levando uma mercadoria que está vencendo, próximo do vencimento, e aí ele tem o consumo com um valor melhor aquisitivo para ele. Transparência e seriedade, o comércio continue atendendo seu fiel consumidor. O vereador Arnaldo Salvetti presidiu mais uma reunião na última sexta-feira da Comissão Especial de Estudos que analisa e discute sobre a normatização, a atualização de legislação e procedimento relativo à permissão e concessão do solo público. O encontro, que contou com a participação de forma remota do secretário municipal de Planejamento e Urbanismo da cidade, o Renato Guimarães Mesquita. A lei da CETEC, que é uma criação de 1974, ela dá que o uso do solo é competência do presidente. O presidente tanto dá o alvará, dá a autorização e dá o funcionamento. É alguma das coisas que vem há vários anos e não mudou até hoje, inclusive quando eu fui presidente. O que acontece, Renato? Você, quando dá uma autorização hoje, você construiu numa praça, que tinha
essa competência CETEC, tem a competência da CETEC, ou numa praça, ou num lugar de esporte, muitas vezes a pessoa constrói lá a alvenaria, né? O banheiro, uma lanchonete, e aí o que acontece? A CETEC que dá autorização. A partir que ela dá autorização, a pessoa vai lá e constrói, porque isso é competência do presidente. A ideia é que a gente divida a responsabilidade, a CETEC dê autorização, o planejamento dê a sua autorização de construção, com todas as regras que tem que ser, a sanitária, passe pela sanitária também, né? Como passa hoje pela INDEC, se você vai instalar alguma coisa em leito carrossel ou na rua, a INDEC dá a sua autorização. Não é feito a mesma coisa com o DU, Departamento de Urbanismo. Esta relação conjunta CETEC e aqui a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, especialmente nesses casos o Departamento de Urbanismo, é muito, eu diria que é vital essa relação conjunta. Por quê? Quando você, CETEC, autoriza a instalação de vamos chamar assim, de um cachorro-quente numa praça, uma casa de lanches, aí ele vai lá, ele tem que fazer, óbvio, alguma estrutura até para atender o seu cliente, ele tem que ter alguma. Não é simplesmente o carrinho, ele coloca uma muretinha, coloca uma cadeira, coloca uma mesa fixa. A gente sabe, conhece Campinas, tem muito dessas instalações. Esse tipo de instalação, entendo eu, que deve passar pelo crivo do urbanismo. Por quê? Porque você, quando vai fazer qualquer construção, por menor que ela seja, ela tem que olhar o interesse da população que está passando ali, que está transitando, ou até mesmo sentando ali para conviver aquele momento de lazer, ou não importa se lazer ou não, mas é necessário pensar na população ali habitar naquele ambiente. Quando você fala nisso, você tem que pensar em urbanismo. Urbanismo, quem pensa em urbanismo é os nossos técnicos aqui da Secretaria, que podem e devem ter uma relação harmônica com o pessoal da CETEC para levar esse comerciante para lá, ou levar esse stand de venda de alguma coisa para lá, com sabedoria no que diz respeito ao mobiliário urbano e à confortabilidade da população. Acho plausível essa relação entre as duas, a autarquia e aqui a nossa Secretaria. Participaram da reunião para abordar este tema os vereadores Carlinhos Camelô, Luiz Rossini e Débora Palermo. Entre todos os pontos que foram colocados pelos parlamentares, o vereador Arnaldo Salvetti ressaltou a importância da comissão olhar, junto com o poder público, as leis que regem o uso do solo público. Nós temos uma legislação de 1974 até hoje, e as pessoas se apoderaram do solo público, fazem o que hoje estão construindo, fizeram prédio. Então, assim, eu acho que essa legislação, além de ter que fazer a mudança na legislação, atualizar a legislação e verificar qual vai ser o melhor caminho a ser tomado com as novas concessões. Olha só, o presidente da Câmara de Campinas, o vereador Zé Carlos, também é presidente do Parlamento Metropolitano. E na última sexta-feira ele se reuniu com os membros em mais uma reunião. Então, olha só. O presidente da Câmara de Campinas, o vereador Zé Carlos, que é presidente da Associação do Parlamento da Região Metropolitana de Campinas, realizou uma reunião com os representantes das câmaras municipais da RMC de forma virtual e para alinhar os trabalhos do grupo. Nós temos diversas demandas para a região metropolitana de Campinas, como o CROSS, que é a central de vaga, que eu acho que é uma das mais importantes nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, porque essa central era em Campinas e foi transferida para São Paulo. E essa semana ainda teve um paciente que era da cidade de Hortolândia e foi transferido para São Paulo, sendo que havia vagas aqui na cidade de Campinas. Então, não tem nexo essa central de vagas sem São Paulo. Ela tem que estar sediada aqui na cidade, que é a metrópole, Campinas, para que aqui faça esse remanejamento aonde tiver vaga dentro da região. Participaram da reunião 12 cidades. São elas Itatiba, Morungaba, Santo Antônio de Posse, Jaguariúna, Mojimirim, Americana, Hortolândia, Monte Mor,
Paulínia, Engenheiro Coelho, Indaiatuba e Nova Odessa. A Miguel Melhado, que nós vamos estar solicitando ao governo do estado para que ele faça a duplicação, é uma rodovia importante na região metropolitana, que liga a Anhanguera até o aeroporto de Viracopos, que é um dos aeroportos mais essencial no país, não no estado de São Paulo, mas no país, e não pode ter uma rodovia que é uma rodovia da morte. Constantemente tem acidentes ali, acidentes fatais. Nós temos também o problema de água, nós não estamos nem na seca ainda, mas nós temos Arthur Nogueira com falta de água, Engenheiro Coelho e também Santo Antônio de Posse. Então nós temos que solicitar ao governo do estado que faça com que essas cidades, ou através da Sabesp, ou através de qual secretaria for, e também a ligação da represa que está sendo construída em Pedreira e Amparo, para que atenda essas cidades na nossa região. A próxima reunião já está marcada para o dia 1º de junho. A região metropolitana de Campinas é uma região que é o quarto PIB nacional. Ela concentra mais de 3 milhões de habitantes. E ela tem que ser representativa na sua força, na busca daquilo que falta para que venha completar as necessidades dos moradores, dos habitantes dessa região. Hora da previsão do tempo aqui no Câmara Total. Fim de semana de tempo estável, o sol apareceu durante todo o dia sem chuva e o início desta semana permanece. Então o sol, nesta segunda-feira, aparece durante todo o dia, a gente tem céu azul, pouquíssima possibilidade de chuva. Amanhã, na terça-feira, também tem essa condição, só que com um pouco de aumento na nebulosidade. Então, o sol aparece entre nuvens, mas também não deve chover. Sobre as temperaturas, mínima de 15 graus pela manhã e também no início da noite, e a máxima pode chegar aos 27 graus. Você sabia que tem mini documentário que narra histórias de professores que se reinventaram na pandemia? Este é o tema de hoje do quadro De Olho na Educação. Olá, é o quadro De Olho na Educação e olha, hoje a gente vai falar sobre professores baianos que tiveram que se reinventar justamente por conta da pandemia. E uma delas é a Elaine, que vai bater um papo conosco. Tudo bem, Elaine? Prazer tê-la conosco aqui no quadro De Olho na Educação, TV Câmara Campinas. Tudo bem, boa tarde. Obrigada pelo convite. Legal. Bom, como que foi esse processo de readaptação, tecnologia e tudo mais? Porque nesse ano que passou aí, muita coisa mudou, né, Elaine? Com certeza. Nós podemos dizer que o ano de 2020 foi um ano atípico em nossas vidas, assim como o de 2021, e para a educação não poderia ser diferente, né? Estamos enfrentando momentos muito difíceis, onde nós, professores, também tivemos que nos reinventar diante dessas situações, para que os nossos alunos não ficassem, né, sem ter esse contato conosco e sem a oportunização da aprendizagem. Bacana. E como que foi esse processo? O que você teve que fazer para se reinventar, Elaine? Conta pra gente. Bom, primeiro do que tudo, lidar com os nossos medos, né, lidar com o nosso psicológico, e tivemos que replanejar como fazer esse trabalho para alcançar essas crianças, né? No meu caso, eu sou professora de creche, e nós tivemos que realmente nos reinventar. Como? Sendo, vamos dizer assim, protagonistas, né? Sendo atores, atrizes e gravando vídeos, aulas divertidas para que essas crianças não perdessem essa oportunidade de aprender e se desenvolver, na verdade, né? Que é muito importante. Principalmente, né, você tem uma responsabilidade certamente muito grande, né, porque lidar com criança exige muita responsa, né, Elaine? Então, você entendia de tecnologia? Para você foi fácil ou não? Olha, para te falar a verdade, muito pouco. Não foi fácil, né? Foram muitas adaptações, foram muitas pesquisas,
Mas graças a Deus tudo deu certo, está dando certo, porque nós estamos alcançando sim essas crianças em casa, né, através do aparelho celular, e graças a Deus nós estamos sim felizes, porque tem crianças que estão dando retorno. E tem Graças a também a Deus. questão, né, Elaine, do lado emocional da criançada, né? Tem que trabalhar muito isso, né? Muito, até porque trabalhar com creche é você trabalhar o toque, né? É você trabalhar a sensibilidade com a criança está no seu colo, a criança muitas vezes te confunde com a mãe, com a vovó, e nós tivemos que aprender, né, a lidar com isso apenas através de uma tela de celular, né? E está sendo difícil, né? Mas eu acredito que com amor, com muita responsabilidade, com muito trato psicológico que nós precisamos, e as crianças também, nós temos conseguido tocá-las, com certeza. E o que você procura falar para as crianças no que diz respeito a essa situação que envolve a pandemia? Como que é trabalhar esse lado psicológico com elas também? Porque essa também é uma questão diferente, né? Daquilo que certamente vocês, professores, vinham fazendo há anos, né? Sim, sim. Quando a gente grava os vídeos, né, nós sempre procuramos trabalhar com eles essas questões da importância, né, de respeitar o que se tem pedido, né, de não estar saindo com o papai, de não estar indo para as ruas sem necessidade, né, se guardar, ter o asseio, usar o álcool em gel, né, usar máscara se precisar sair com o papai, porque nós temos também essas questões de que os pais não têm com quem deixar as crianças de creche, né, e a gente sempre tenta estar trabalhando essa questão com a criança, o afeto, que é muito importante para esse desenvolvimento, e nesse momento, a falta que a gente sente, que eles sentem, né, do afeto, do abraço, da pró. Então, é assim, nós temos esse cuidado nos planejamentos de estar trabalhando também essas questões psicológicas com eles. Elaine, muito obrigado pela entrevista e parabéns, porque a gente sabe que não é fácil, não é a sua profissão. Como eu disse, tem uma responsabilidade gigantesca, ainda mais trabalhando com crianças e principalmente em tempos de pandemia, onde o mundo está de cabeça para baixo, enfim, está complicada a situação e o papel de vocês, professores, é certamente importantíssimo, tá bom? Eu que agradeço a linda e rica oportunidade de estar aqui falando um pouco de como está sendo o nosso dia a dia, e tenho certeza que quando tudo passar, nós vamos agradecer juntinhos com as nossas crianças, porque eu estou morrendo de saudade delas. Muito obrigada, que Deus abençoe. Que legal, amém. Esse é o espírito, muito obrigado então para você. Esse é o espírito mesmo, né? A gente percebe esse carinho, esse amor que os professores têm aqui entrevistando você, né, Elaine? Especificamente esse carinho, esse amor, essa dedicação com as crianças realmente não tem preço, né? Obrigada. Bom, pessoal, então a gente vai bater um papo também com a Alcileia, porque ela fez parte de um mini-doc, né, um mini-documentário, mostrando justamente essa questão que nós estamos conversando dos professores baianos que tiveram que se reinventar. Então, dá uma olhadinha aí que tá muito bacana, ficou bem legal. Para mim foi assustador, na realidade. Era uma surpresa tanto para a gente como para as famílias, né? Que iam ter que, de repente, ficar com seus filhos em casa. Quando fala em zona rural, pensa logo, analfabetismo está na zona rural, mas eles precisam, na verdade, de incentivo e de bons professores. Bom, e como prometido, agora a gente volta para bater um papo com a Alcileia. Tudo bem? Prazer tê-la conosco aqui no quadro De Olho na Educação, na tela da TV Câmara Campinas. Oi, boa tarde, né? Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Como que foi esse documentário aí que a gente acabou de assistir um trecho? É assim, né? Na realidade, foi tudo para mim mesmo, como eu falo até no documentário, que para mim tudo foi novidade, né? Porque além de eu ser professora há muitos anos, mas eu nunca tinha vivido essa realidade, né? De ter que me reinventar na realidade, né? Para poder dar suporte à minha turma, né? Que eu trabalho com uma turma muito seriada, ainda foi mais complicada ainda, né? Que ainda existe, né? Na realidade, no nosso Brasil, aqui na Bahia,
Acontece, né, que é da gente ainda trabalhar com sala multisseriada na zona rural do município. Bom, e trabalhar na zona rural é certamente um desafio ainda maior, né, Ulisseia? Porque a tecnologia muitas vezes tem dificuldade de chegar até vocês, né? Esse é certamente um obstáculo que vocês têm que passar também. Conta pra gente. Com certeza, com certeza. Na realidade, eu ainda tive uma vantagem, né, diferente de algumas colegas minhas, que o assentamento que eu trabalhava, que eu estava lecionando, a maioria da comunidade, né, das famílias, melhor falando, tinha internet, né? Foi o que facilitou também que eu pude realizar o meu trabalho. Bom, como que foi esse processo de se reinventar? O que você começou a fazer que você não fazia antes? O que você teve que aprender? Enfim. Eu acho que eu tive que aprender várias coisas, viu? Então conta pra gente. Porque no início, né, o mais difícil foi o quê? A adaptação. Porque na realidade o novo assusta, né? Tudo que a gente ainda não viveu acaba assustando. A gente tá no novo normal, né, Ucileia? É isso, né? Aí o que foi que eu tive que fazer? Eu tive que me adaptar, né? E nessa adaptação eu me perguntava, meu Deus, o que é que eu vou ter que fazer? O que é que eu vou ter que planejar? Por onde eu vou começar, né? Como eu vou proceder? Tudo isso eram aquelas perguntas que ficaram na minha cabeça, né? Por vários dias. Mas graças a Deus, né? Junto com a Secretaria da Educação do meu município, né? Junto também com a parceria que a Secretaria daqui tem com a Abracel, foi que unimos as mãos, né? E começamos a fazer as formações, né? As formações continuadas foram o ponto-chave para nós, educadores, saber conseguir responder todas essas perguntas que eu falei no início, né? Como proceder, como começar, como fazer, que pegou a gente assim, né? Essa pandemia nos pegou de pés e mãos atadas, na realidade. A gente estava acostumado a planejar nossa aula em casa e chegar lá na nossa sala de aula e passar para a nossa turma, né? Você é uma figura, hein? Você é feliz assim o dia inteiro. Quando eu falo em educação, eu sou. Eu percebo que você está super feliz de estar dando essa entrevista, falando sobre educação, o que você teve que fazer. Você dá aula para crianças de que idade? Educação infantil, educação infantil e fundamental 1. Entendi. E está sendo pela internet, aí como que tá? Ainda nós não começamos, vamos iniciar agora dia 12 de abril, não vamos retornar, mas vai ser remotas por enquanto, porque ainda não fomos vacinados, né? Então, a gente vai iniciar remotas novamente. Entendi. Que lição que fica disso tudo para a gente finalizar a entrevista? A gente que já bateu um papo, inclusive, com a Elaine, também professora baiana, que falou a respeito, logicamente, dessa situação de ter que se reinventar, buscar aprender, não é? Você, por exemplo, entendia de tecnologia ou foi complicada a situação? Não entendia nada. Não entendia nada? Eu entendi o básico. Agora tá entendendo. Agora eu tô bem, 100%, 200%. No começo eu buscava muito a ajuda do meu filho, né? Porque ele já tinha experiência, é jovem. Aí eu gravava meus vídeos, ele editava para mim, para poder facilitar. E fui pegando umas dicas com ele, também fui aproveitando, como eu já falei, né? Das formações, dicas. Fui estudar, na realidade. Eu tive que voltar mesmo a estudar. Contou com a colaboração dos pais, dos alunos? O que eles pensaram? Oxi, foi uma parceria ideal. As minhas famílias dos meus alunos são nota 10. Estão de parabéns. Todo mundo ajudou, o material e tal? O material era fornecido pela secretaria da escola, né? Uhum. Para a gente preparar nossos recursos didáticos. É isso aí, então, Auxileia. Mas quer saber? Foi difícil, está sendo difícil para todo mundo, né? Todo mundo teve que fazer alguma coisa diferente. Com certeza. Todo mundo teve que se adaptar, se modernizar, não é verdade? Verdade. Mas no fim vai dar tudo certo. Com certeza, no final a gente tem que ter muita fé em Deus e Valeu. Que vai dar certo. Você é muito simpática e parabéns aí pelo trabalho de vocês. Como eu disse para
para a nossa primeira entrevistada, né? Quer dizer, é importante demais o trabalho de vocês. Ser professor já é uma condição realmente fantástica. Verdade, Ainda verdade. mais para criança e principalmente em tempos de pandemia, né? Então, Com certeza. Eu muito que agradeço obrigado a pela vocês entrevista. também, viu, pela oportunidade. E um beijo para todos. Tá aí a simpática Aucileia batendo papo com a gente, pessoal. Valeu, Aucileia. Que figura, hein, gente? Aqui no quadro De Olho na Educação, elas estão de parabéns, porque realmente ser professor no Brasil é um desafio e tanto, e ainda mais, claro, em tempos de pandemia, elas tiveram que se reinventar. E olha só, pessoal, deu tudo certo, tá bem bacana. É isso aí? Então, na próxima oportunidade eu volto, sempre com um tema extremamente importante aqui, você já sabe, né? No quadro De Olho na Educação. Tchau! Hora da gente balançar as redes pelo Campeonato Paulista, porque no domingo, na última rodada, as duas equipes da cidade entraram em campo e Ponte Preta e Guarani saíram derrotados. Na última rodada do Campeonato Paulista, Inter de Limeira e Guarani entraram em campo já classificados e fizeram um jogo morno. Até que aos 35 minutos da etapa final, em rápido contra-ataque, a bola sobrou para Felipe Saraiva, que soltou a bomba. Ela desviou no meio do caminho, acertou a trave e no rebote, Mardley, de cabeça, fez o único gol do jogo. Mardley, final, Inter de Limeira 1, Guarani 0. A Inter enfrenta nas quartas de final o Corinthians, em Itaquera. O Guarani encara o Mirassol fora de casa em jogo único. A Federação Paulista de Futebol deve definir hoje os dias e horários. No estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta, já eliminada, recebeu o Palmeiras, que precisava da vitória para se classificar. E o Verdão se deu bem. Aos 34 minutos, após saída de bola errada da defesa pontepretana, Gustavo Scarpa recebeu na intermediária, caminhou e acertou um belo chute. 1-0 Palmeiras. Aos 47 minutos, ainda do primeiro tempo, ele apareceu de novo, Gustavo Scarpa, só que agora como garçom, cruzou na medida para o atacante William, que ganhou de Apodi e cabeceou para o fundo das redes, 2-0. Veio o segundo tempo e antes do primeiro minuto, Gustavo Scarpa, o nome do jogo, cruzou e o jovem Wesley completou de primeira para o fundo das redes. Final, Ponte Preta 0, Palmeiras 3. O Verdão está nas quartas de final, já que o Novo Horizontino perdeu para o Corinthians. Na próxima fase, o Verdão enfrenta o Bragantino fora de casa. A Ponte Preta disputa o Troféu do Interior. O Câmara Total fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Permaneça aqui na TV Câmara Campinas com a transmissão das reuniões das comissões e nós voltamos amanhã às 11 horas da manhã. Até lá. Tchau, tchau.